O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia, evitava andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconhecem que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, nós ouvimos atentamente o elenco das leituras, que é como que um relato, uma seta que indica, aponta este tempo favorável em que nós estamos saindo da quarta semana da Quaresma para a quinta semana da Quaresma. Neste tempo da Quaresma é um tempo propício de conversão. É o período em que nós realizamos o início da catequese de adultos. Então, são convocados aqueles que não receberam o sacramento do batismo. E durante a primeira, segunda, terceira, quarta, toda semana, toda a Quaresma, eles entram no processo de catequese, e esta catequese ela já deveria ter iniciado lá no Natal, com o tempo do querigma e da mistagogia, que significa o testemunho da comunidade, e que é o querigma, e a mistagogia, que é a explicação dos sacramentos, do grande mistério desde a encarnação do Verbo Divino. E agora nós vamos entender que lá no Natal dizíamos que este menino nasceu para morrer. Agora nós estamos contemplando a finalidade da vida de cristão, que é morrer para o pecado e nascer para a vida nova por meio de uma vida de conversão. Dito isto, no início da Quaresma, estes são considerados os penitentes, e eles ficam na missa até a homilia. Depois, quem estava no curso de missa, nós falávamos que quando chega a liturgia eucarística, a gente diz para os penitentes: sai fora, show. Agora eles são porque agora eles estão no processo, e aí a comunhão ainda não é para eles. Isto é na igreja primitiva.
ou seja, quem está na Santa Missa tem a consciência de que não pode comungar porque está na catequese. E eles ficam este tempo. Só que acabou se diluindo na história o tempo quaresmal e acabou que todos são colocados como penitentes. É claro que nós vamos renovar a nossa confissão, o nosso exame, atualizar o nosso exame de consciência e buscarmos todos para dar mais prazer a Cristo, consolá-lo, comungar em estado de graça e cumprir aquilo que o mandamento da igreja pede, que nós nos confessemos ao menos uma vez por ano. Só que foi se diluindo esta imagem da preparação dos adultos, todos se colocaram como penitentes, os adultos ficaram esquecidos e vocês, caros fiéis, não ajudam aqueles que estão precisando dos sacramentos por causa do famigerado respeito humano. Custa alguma coisa eu me aproximar de um trabalhador? Eu fiz isso hoje. E aí? Foi batizado na igreja? E ele fez, fui. Mas tu recebeu a Sagrada Comunhão? Ele fez, o que é isso? Né? Um adulto. Aí eu poderia dizer, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ele fez uma pergunta até bela, né? Maná, o que é isso? Então isso é evangelizar, apontar o caminho da igreja e deixa que a igreja resolva o resto. Essa é a missão dos fiéis, ajudar-nos. Então vamos ter agora a vigília pascal. Quem são os adultos que não são batizados nesta cidade? Aí eu vou apontar com as perguntas. Você já foi batizado? Não. Vai ter uma missa que a liturgia é toda batismal para os adultos. Aí a gente não tem adultos para batizar, aí vai trazer criança. Mas era uma preparação de adultos. Então, não ficando diluído na história estas práticas, aí nós reservamos para a quinta semana velar as imagens, tudo de maneira bem ordenada. Então, neste domingo, as imagens já estarão veladas, porque estamos entrando na última semana antes de domingo de Ramos. Então, esta última semana, o Cristo, nós começamos a meditar que Ele será retirado de nós, e a igreja começa a entrar em um luto, e esse luto faz com que nós, fiéis católicos, comecemos a nos preparar, e aí a gente vela todas as imagens porque ela tem o esplendor e deixamos somente a cruz, que é penitencial, que é o momento que a gente purifica os sentidos. E na Semana Santa cobrimos tudo, porque esta cruz ela será velada para ser adorada na sexta-feira, que é um dia litúrgico, que nós não temos missa e comungamos das reservas eucarísticas que estão no sacrário. Amados, esta é a história da salvação. E por que nós entramos nessa digressão, meditação? Porque neste Evangelho existe como que uma apresentação. Se a gente lê o texto do livro da sabedoria, nós vamos imaginar uma peça num episódio que vai acontecer. É como se este episódio estivesse sendo apresentado na grande história da humanidade. E essa história é contada, e a gente precisaria ler novamente, né, para compreender por meio da forma, né,
de como o texto ele é escrito, falando de um certo justo chamado Filho de Deus que incomoda por sua presença, porque ele traz o modo, a conduta e aponta como que deve ser o caminho dos ímpios. E aí os ímpios, eles respondem: tornou-se esta pessoa uma censura aos nossos pensamentos, e só vê-lo é insuportável. Isto está narrando a presença de Deus no meio da humanidade, e a gente remonta para João capítulo 1 no prólogo, que diz: ele veio para os seus, mas os seus não o não reconheceram. E no Evangelho também há esta mesma forma, né? Alguns, quando fala certamente do Messias, será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas estes, nós sabemos de onde é ali de Nazaré, é um carpinteiro, não pode ser o Messias. Então, amados, percebamos que esta relação de desconhecimento de Deus acontece conosco. Qual é a igreja que você está participando? Você sabe? A igreja católica, apostólica e romana. E a gente conhece e sabe um pouco disso, né? Sabemos que a igreja, ela é santa, ela é una, ela é católica e ela é apostólica. São os 4 atributos da nossa fé. Por que essa timidez de dizer quem somos, né? A gente deveria estufar o peito, não é por ser do partido A, B, C ou D. Porque hoje eu conversava com alguém que construiu um grande patrimônio, voluntariamente, por crise de fé, perdeu tudo. E eu perguntava: onde é que está a sua felicidade? Não tenho mais. E entrou num turbilhão de pensamentos confusos, e eu o presenteei com um catecismo da Igreja Católica. Eu disse: aqui está o seu caminho, medite. Então, amados, muitas das crises das pessoas está justamente porque encontraram o caminho da razão, se formaram em uma formação tal, são profissionais, têm tudo menos Deus. Não falta nada, falta Deus. Numa crise existencial. Então, amados irmãos e irmãs, nós queremos ser este autor sagrado que João revela, que tem Cristo. E aonde é que Cristo está presente? Na sua esposa, a igreja. Então, do mesmo modo que Cristo ele traz esta unidade com o Pai do céu, nós, igreja, temos que ter esta unidade com Cristo. E se Cristo ele vai morrer, ser crucificado, também será sua esposa, quer queira, quer não. Os 12 apóstolos, Matias, que entrou no lugar de Judas, todos foram sacrificados voluntariamente, deram a vida pela fé, e é por isso que nós estamos aqui. Então, quando esta semana nosso Senhor fala que Moisés, os justos vão nos julgar, é porque a vida dos santos é quem vai nos julgar. Cristo ficará no seu trono glorioso, e o testemunho dos mártires, a vida dos santos, a sua entrega, esta vida é a vida que vai nos julgar. E aí, quando eu abri o meu relatório de vida, que eu só vejo
sessão da tarde, carrilhão de vídeos no YouTube, cortando as unhas do pé. O que mais que a gente pode fazer estando em casa sem fazer nada, né? E qual foi a caridade que você fez? Aí o grilo vai cantar. Nenhuma caridade eu fiz, né? Conchita, a jovem de Garabandal, quando perguntou a Nossa Senhora se ela ia para o céu, ela disse: mas Conchita, hoje suas mãos estão vazias, você não pode ir para o céu. Então, amados, o nosso julgamento vai ser no amor. E quanto de amor nós temos feito e realizado, né? E aí vamos tomar uma decisão e um partido nesta quaresma. Primeiramente, medíocre é o time daquela gente que diz que as coisas não vai dar certo. O substantivo gente é muito valoroso para alguém que está para destruir, para difamar, falar mal e arrumar soldados para o seu exército da má vontade. Porque quem está só, quem está no caminho assim, não quer estar só, quer levar um rebanho de gente. Isso são classificadas as faixas etárias: crianças, jovens, adultos e velhos, pessoas idosas. Todos têm uma certa semente de maldade no coração. E nós queremos, amados, como este salmista de hoje cantou: do coração atribulado está perto o Senhor. Uma pessoa dessas, de má índole, ela não sabe o que é uma tribulação, porque a sua soberba é tão elevada que ela por si só basta. Já o pobrezinho, o feliz com a vontade de Deus, ele passa por muitas tribulações. Ele sente a dor da humanidade e ele vai cantar como o salmista de hoje cantou. E ele vai se associar ao seu Senhor. Amados, a igreja, ela nasceu do lado aberto de Cristo. Do lado aberto de Cristo jorrou sangue e água. Então nós queremos, Senhor Jesus, ser como a vossa esposa, nascer do vosso lado aberto. Para isto, amados, não sejamos ignorantes ao ponto de não reconhecer Jesus. Nós não podemos estar dentro de uma igreja sem conhecer quem é o nosso Deus. Conhecê-lo e amar é a finalidade da nossa vida aqui na terra. Conhecer, amá-lo e servi-lo aqui na terra e fruir dele na vida eterna. Para isso, amados irmãos e mães, caminhemos com Cristo e busquemos adorar este santo nome em nosso coração e busquemos conhecer esta santa madre igreja que é a sua esposa, e com a sorte desta igreja, que é também o Calvário, nós lavarmos, purificarmos as paredes desta igreja, o nosso coração, a nossa alma, entronizando aquele que conhecemos. Ele é o Messias, ele é o Salvador, e nós o reconhecemos por suas obras, pela sua unidade com o Pai e pelo testemunho da mesma igreja, que é o testemunho dos homens, que é o menos importante, mas tão necessário para que ele seja conhecido e seja amado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.